Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Está no ar mais uma edição do Estúdio Aberto, programa de segunda a sexta-feira aqui da Rádio Progresso de Montenegro, que é transmitido ao vivo pela RPM. Ao meu lado, Remy Amandivai. Tudo bem, Remy? Tudo bem, Adriano. Ouvintes, bom dia. As principais notícias da manhã desta segunda-feira, para quem ouve a gente ao vivo, temperatura de 27 graus, tempo parcialmente nublado aqui na região. Olha só, o lançamento da Feira do Livro, a 13ª edição, será no dia 11 de março. A Feira do Livro, que é uma das principais características literárias de Montenegro, que atrai um grande público na Praça Rui Barbosa, né? Está aí um evento que deu certo, né, Adriano? O povo aderiu e é sensacional o movimento cultural ali no centro quando a feira está instalada. Muito bem, Remy, olha só. Líder comunitário diz que sinaleiras da ERSC 287 não podem ser de segunda categoria. Foi uma entrevista concedida pelo líder comunitário e presidente da Associação do Bairro Panorama, o Ayrton Quadros. Ele disse que a comunidade do Bairro Panorama aguarda com ansiedade a instalação da sinaleira ali que vai permitir um melhor acesso entre a Santo Antônio e a Panorama dos moradores desses dois bairros. Só que ele já adverte, não quer que seja feito que nem foi feito no centro de Montenegro, seja colocadas sinaleiras de melhor categoria. Eu não entendo o que ele quer dizer com sinaleira de primeira e segunda categoria. Que, segundo ele, o ex-diretor de trânsito, Edar Borges, havia dito que as sinaleiras aqui do centro não são de boa qualidade. Né? Ah, bom, então é esse o problema. Mas agora com o comandante Alarico, temos certeza que ele escolherá uma sinaleira de boa qualidade. Apesar que eu não entendo como até hoje não foi feito a elevada para a travessia da RS, porque quando o ex-prefeito Percival de Oliveira assumiu, eu me lembro da reportagem no jornal, na primeira semana ele trouxe a equipe de Porto Alegre, que já estava aprovado o projeto, e ia ser feito a elevada ali para transpor o centro ao bairro Santo Antônio e Panorama. E até hoje não aconteceu. Essa é a obra que Montenegro está necessitando urgentemente. Como é que tu vê a colocação no semáforo ali na Panorama, na estrada? Bom, a sinaleira vai auxiliar a travessia. Agora vai complicar enormemente o trânsito. Trancar, né? Vai ser uma peneira tapando o sol. Resolve um problema, mas cria outro. A elevada que é a solução. E Montenegro tem que trabalhar em cima disso. Muito bem, Amande, o Everton Santos, diretor do Grupo Renascença, está dizendo que Montenegro tem potencial para receber eventos internacionais. Ele é um entusiasta do teatro aí. O grupo dele já esteve representando o Rio Grande do Sul e o Brasil num evento que aconteceu no Chile, o 29º Entepola, Festival Internacional de Teatro Comunitário. Montenegro sempre teve uma tradição muito grande nessa área de teatros, né, Remy? Realmente, tem nome, né? Mas tem poucos eventos nacionais aqui em Montenegro. Primeiro nós teria que acontecer eventos nacionais. Para depois partir para internacionais. Para o público aderir. Ok, mais uma notícia aqui postada no portal JP News, uma parceria com o portal da Deutsche Welle. Olha só, protesto contra a ausência de negros entre candidatos ao Oscar. Mulheres, latinos e afro-americanos são invisíveis em Hollywood, repreendeu o autor e crítico da mídia Earl O'Farrill Hutchinson, na mesa redonda de política urbana de Los Angeles, grupo que luta pela igualdade de direitos entre negros e brancos. Segundo Hutchinson, uma manifestação em prol de mais diversidade cultural deverá acontecer pouco antes da entrega do Oscar, que aconteceu ontem. Essa matéria foi publicada na sexta-feira e o Oscar foi ontem, mas fica aqui o alerta, né, dessa entidade que quer mais a presença de negros, mulheres e também latinos. Eu acho que eles estão muito preocupados com a quantidade e não estão assistindo os Oscars. Porque ontem, por exemplo, a predominância do espetáculo eram negros. Inclusive a música do filme Emma, parece que é Emma o nome do filme, que trata da problemas racistas, a música venceu. Foi a melhor música de todos os filmes eleitos. E foi feita uma apresentação sensacional de cantores afrodescendentes. Foi um espetáculo. Eu acho que tem grandes artistas de filmes internacionais aí, negros, de sucesso absoluto. Eu não me entendo, não me junto a esse posicionamento dele, não. Muito bem.
Agora são 11 horas e 40 minutos para quem ouve a gente ao vivo pela RPM Rádio. Agora a gente vai para mais uma notícia. Remy Amandio vai da política agora, política de Montenegro. O vice-presidente do PT, o Ezequiel de Souza, diz que o presidente da sigla está faltando com a verdade. O Marcelo Azevedo havia concedido entrevista ao Grupo Progresso de Comunicação, onde havia declarado que 2/3 dos candidatos a vereadores do PT eram a favor do ingresso de um grupo na administração Paulo Azevedo. Agora, o Ezequiel Souza trouxe um documento assinado por exatamente 2/3 dos candidatos a vereadores dizendo o contrário, né? Então, essa disputa aí no PT, né, Ramiro? Realmente isso aí sempre foi problemático, porque o PT disse que entraria no governo, mas não queria cargos, e o primeiro a assumir um cargo foi o presidente do partido. Então ficou mal colocada a situação. Mas se o PT entrou no governo para ajudar o governo Paulo Azevedo, a gente tem que aplaudir. Agora vamos aguardar as providências para que isso aconteça. Tá certo. Vamos lá para mais informações aqui do nosso estúdio aberto. Ganhador de 16 milhões na Mega Sena, fez aposta em lotérica no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. A Mega Sena aí que é vista por muitos, né, como uma possibilidade aí de ascensão financeira. Tu é um daqueles que joga frequentemente na Mega Sena, Remy Amandio? Eu só jogo na Mega Sena. O mesmo jogo, há uns 20 anos, sempre os mesmos números. Nunca passei de 3. Espero uma hora dessa acertar os 6. A esperança não morre nunca? Nunca morre. A gente sempre tem que ter uma esperança na vida. E essa é uma delas que eu tenho. Tá certo. Agora para uma notícia nacional da área previdenciária. Ministro propõe mudança no cálculo de aposentadoria. Carlos Gabas defende uma nova fórmula que retarde as aposentadorias. O que tu acha disso, Remy Amandio? Bom, o aposentado no Brasil é a classe mais prejudicada de toda a história. Desde que o governo está nas mãos do PT, o aposentado perde 5% ao ano. Eu, por exemplo, sou aposentado há uns 10 anos, mais ou menos, já perdi 50% do salário. É o fator previdenciário? O fator previdenciário, além do fator previdenciário. Além disso? Além disso, o fator previdenciário já me tiram 30% dos vencimentos. E depois, cada ano, eles dão de aumento aos aposentados 5% e dão para o salário mínimo 10%. Então, a defasagem de 5% ao ano. Todo aposentado vai acabar recebendo um salário mínimo por mês. Nossa Senhora! Era só acompanhar o cálculo matemático. Então, eles têm que parar de estar criando problema para os aposentados. Eles têm que arrumar uma maneira de pagar os aposentados. Estão pagando tanta gente que nunca trabalhou e nunca contribuiu, e para aqueles que trabalharam a vida toda, eles acham dificuldade em pagar. Eu acho um crime que o Brasil faz com os aposentados no nosso país. Bom, tá certo, Remy Amandio. Agora chegou a hora de a gente falar sobre esportes. Tivemos jogo da dupla Granal, não, jogo do Inter no domingo, jogo lá em Rio Grande contra o São Paulo. O Grêmio joga hoje à noite e deve ter o retorno do Juliano, que deve ser confirmado também para a equipe que joga contra o Inter no domingo. O Grêmio enfrenta hoje à noite o Juventude, né? Exatamente, numa plena segunda-feira. Então os colorados estão gozando com os gremistas, que estão bem pertinho da terça-feira, que é o dia da segunda divisão. Mas foi por causa de um evento que aconteceu no Beira-Rio ontem, que a Brigada Militar não podia cobrir os dois eventos. Então o jogo do Grêmio foi transferido para segunda-feira com a Juventude hoje. É um jogo complicado para o Grêmio. A Juventude é uma boa equipe. E esperamos que o Grêmio vença para a torcida tricolor voltar a sorrir. O que te pareceu o jogo do Inter contra o São Paulo de Rio Grande? Não foi muito bem o time do Internacional, mas está apresentando evoluções. Os jogadores que nem o Anderson, que vieram, estão melhorando de jogo a jogo. O Rever também. Ontem voltou o Juan, quarto zagueiro. E foi uma grata surpresa esse centro-médio uruguaio, da Alessandro, que o Aguirre indicou. Jogou a primeira partida. Nicolas, jogou, né? Nicolas, Freitas. Da Alessandro Nicolas Freitas. Excelente jogador. Tá certo. Tá aí a opinião, então, do Remy Amandio
sobre esse jogo do Internacional contra o São Paulo de Rio Grande. A gente segue aqui com mais informações. O Jornal Progresso já está sendo preparado para a sua edição de quarta-feira e a sua edição também de sexta-feira tradicional. Adriano, eu queria abrir uma janelinha na parte social. No jornal de sexta-feira, onde houve uma entrevista com a nossa vizinha aí, Nessi Moreira, sobre a mãe dela, a dona Isidora Moreira, que era colaboradora do jornal O Progresso durante anos e fazia a crônica social. Mas eu não vi ali a principal característica da dona Isidora, que nós sentimos falta na nossa cidade, é das misses. A dona Isidora cuidava da escolha e encaminhava e ajudava a Miss Montenegro a se preparar para os concursos. Hoje nós não temos mais... A Montenegro é intitulada a capital da beleza e não tem mais candidata a Miss, não tem candidata a Garota Verão, a gente não vê mais isso. Aonde está a nossa Secretaria de Turismo, que é a responsável por isso? A gente lembra, né, Adriano, Rosa Maria Galas, Marta Horn, a esposa do Moisés Stephen, as candidatas lindas, Linda Silvia Barcelos, que eu vi ontem ainda no restaurante. Montenegro tinha grandes moças concorrendo a Miss Rio Grande do Sul. Inclusive ganhamos com a Rosa Maria Galas. Eu espero que o Departamento de Turismo da Prefeitura volte a organizar os concursos e nós tenhamos novamente candidatas belíssimas disputando Miss Rio Grande do Sul. E a Nessi lembrava ainda também que no vídeo que está a entrevista dela aqui no JP News, na grade da JPTV, ela lembrava disso, né, da organização com as Misses, que elas faziam viagens para conhecer pontos turísticos do Rio Grande do Sul, né? Eu me lembro da calçada e ela, a dona Isidora, conversava com uma menina que eu achava lindíssima, trabalhava no Supermercado Nacional. Eu atravessei a rua e disse: dona Isidora, coloque essa menina em cima da passarela. Diz ela: é exatamente isso que eu estava dizendo para ela agora. E ela se dirigiu à menina: viste como eu tinha razão? E ela acabou concorrendo a Miss Rio Grande do Sul por Montenegro. Eu não estou lembrando o nome dela agora. Mas a dona Isidora encaminhava, e ensinava elas a caminhar em cima da passarela, a como se comportar, etiqueta. Ela dava aula para as meninas gratuitamente, em benefício da nossa comunidade. Hoje tem gente recebendo aí e não faz essas coisas. Certo. Bom, a Nessi lembrou também o trabalho que a mãe dela fazia, a Isidora Rocha Moreira, na eleição das 10 mais bonitas e elegantes, e também ela lembrou que certa oportunidade foi feita dos homens mais elegantes. Exatamente. O Ciro Miller participou. Lembra disso, Remy? É a dona Isidora em combinação com o Clóvis Goulart, outro colaborador do Jornal do Progresso, que também sempre trabalhou nessa área. As 10 mais elegantes tinha, e um ano fizeram os 10 mais elegantes de Montenegro. Tu lembra desse? Tu não concorreu a esse? Não concorreu. Não concorreu? Não. Tu lembra quem concorreu? Eu não me lembro agora quem era quem foram os escolhidos. Não tinha uma eleição. Essa equipe, Dona Isidora, do Clóvis, eles escolhiam e divulgavam no final do ano. Eu não lembro agora quem era, mas tinha muita gente elegante aí na cidade. Tá certo. O JP News e também o Jornal Progresso já destacou uma entrevista com o Luiz Kaiser, né, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos Montenegro, e ele contando como foi construído o ginásio Taninão, né? Exatamente. Uma coisa muito bacana também, Eu participei muito naquela época, vendi muitos títulos patrimoniais do Taninão. O Luiz Kaiser é o que construiu o Taninão, o primeiro ginásio esportivo de Montenegro. E na entrevista ele diz uma coisa muito interessante, que foi uma viagem a São Paulo que ele teve essa ideia, porque lá ele viu um ginásio esportivo, né? Exatamente. Que até então não tinha. Inclusive ele conseguiu contribuição de políticos também para construir o Taninão. Foi construído tijolo por tijolo, né? Uma obra fundamental para Montenegro. Tu estava na inauguração do Taninão? Estava, inclusive. O que tu te lembra dessa data? Nós jogamos contra o Grêmio Porto Alegrense. Foi feita uma seleção do sindicato. O treinador era o Iló Petri e eu era o atacante do time. Ah, tu era atacante? Eu era atacante do time. Certo. Eu não me lembro bem de todos, só que era eu, o Deico. Eu não lembro de todos que jogaram na
naquele jogo, mas foi feita uma seleção de Montenegro. E o Iló Petri, doutor Iló Petri, era o treinador dessa seleção. E lá jogava bola, né? Jogava muita bola. Centroavante. Jogou no Municipal? Jogou no Municipal. Centroavante legítimo. O Iló, centroavante, e o Adel, ponta esquerda. Adel Boas? Adel Boas, engenheiro. Jogava muita bola. Não errava pênalti. Naquela época, os torneios eram decididos em pênaltis. E um batia 5 pênaltis. E o Adel sempre era cobrador, não errava nenhum pênalti. Pezinho esquerdo, não errava pênalti. Excelente jogador. Remy, por que tu acha que o futebol 11 perdeu tanta credibilidade e tanto glamour em relação ao futebol 7, né? A gente vê o futebol 7 aí no Categoria, no Grêmio Gaúcho e outros clubes ganhando muita força cada vez mais, a cada ano mais equipes, mais pessoas participando, em detrimento do futebol 11 que vem caindo. E Montenegro precisa trazer muitas vezes equipes de fora para preencher 4, 5 equipes. Adriano, o futebol 11 foi terminado pela televisão. Esse foi o problema do futebol 11. Domingo de tarde ninguém mais quer sair de... Não sai de casa, quer assistir jogos importantes que passam na televisão, no horário dos jogos do futebol 11. Tu acha então, que se passasse para sábado à tarde, assim como os clubes fazem, teria mais chance de dar certo? Teria mais chance, e muito mais chance se iluminassem um estádio durante a semana e fizessem jogos noturnos. Aí voltaria o futebol 11. Se der um 11 no sábado à tarde, ele vai concorrer com o futebol 7, né? Exatamente. Então, se fizer à noite, né? O veterano, que é sábado de tarde, acontece, o jogador deixa de jogar, estão lá no futebol 7, sai correndo do futebol 7 para vir jogar no futebol 11, daí é uma briga. O futebol 7 realmente pegou, né? Então, a gente tem que ver atributos. O campo lá do SESI, eu acho que ele é iluminado, não é iluminado? É iluminado. Então lá que deviam fazer o campeonato 11. Fazer uma parceria com o SESI, né? Uma parceria com o SESI durante a semana. Lá. Só lá e durante a semana. Uma bela ideia. Podia fazer até a rodada dupla e seria um sucesso. Surgiriam mais equipes. Mais equipes, com certeza. Tá certo. É a opinião do Remy Amandio Vai, que gravita muito nessa área de esportes. Remy, olha só, a prefeitura aposta em paradas de ônibus de pedra para deixar as paradas mais robustas. A gente tem visto aí paradas de ônibus realmente bastante frágeis. Como é que tu vê essa postura do atual governo municipal de criar essas novas paradas feitas aí com pedra? A colocação delas em cima das calçadas de pedra seria horrível, né, Adriano? Não acredito que seja sucesso. Na beira da estrada, tudo bem. Aí podem ser de pedras. Mas daí no centro da cidade, em cima das calçadas, eu acredito que não. Essa postura que está sendo colocada em prática é para realmente bairros e para interior, na beira de estradas, como o Remy disse, né? Mas também os bairros vão ter essas... Depende do bairro, cabe também uma parada de pedra, pelo menos não é destruída, né? Espera-se que não sejam destruídas. Tá certo. A gente já noticiou aqui no Jornal Progresso, no portal JP News, que Montenegro terá um observatório de segurança para analisar dados sobre a violência, né? Já tivemos um grande avanço na área da segurança pública com a criação da DPPA. Agora, o delegado Marcelo dizia que agora existe uma celeridade muito maior quando o brigadiano chega lá fazer ocorrência, é tudo mais rápido, né? Antes o brigadiano ia lá na delegacia, fazia ocorrência e ficava horas e horas, enquanto isso os caras já liberavam o bandido. Não, realmente está evoluindo essa parte de Montenegro. Acreditamos que com a colocação dessas câmeras aí no centro, eu não sei se essas câmeras estão funcionando e estão sendo monitoradas. Sim, estão. Eu acho que é um avanço, né? É um avanço muito grande. Espero que coíba os assaltos aí nas joalherias do centro, que tem sido quase que semestralmente acontecido. Tá certo, olha só, ciclista diz que possibilidade de acontecer atropelamento na ciclovia é muito baixa. Foi uma entrevista que fizemos com o fundador da Ciclomonte, que é a Associação dos Ciclistas de Montenegro, Paulo Renato Petri, onde ele elenca aqui 10 itens em favor da ciclovia. Segundo ele, a possibilidade de acontecer um atropelamento lá no local é bastante pequena. Tu corrobora com essa postura, essa visão do Paulo Renato Petri, ou Remy Amandio? Não corroboro, não. É só você andar de bicicleta na ciclofaixa que você vai ver
o perigo que a gente passa. Não tem uma tartaruga da ciclofaixa que não tem as marcas dos pneus do lado de fora e do lado de dentro. O que acontece então? Que os carros estão passando em cima da ciclofaixa. E quando tu está dirigindo a ciclofaixa, aquela via que o carro vem atrás, o ciclista não tem retrovisor, ele não enxerga. E quando chega na esquina para dobrar, ele tem que descer em plena ciclofaixa para olhar para trás. É super perigoso. E se a ciclofaixa é para ficar, tem que fazer modificações. Por exemplo, duas mãos. Né? Porque assim como está, a mão única, para quem está dirigindo de bicicleta, o sentido Beira-Rio Centro, é muito complicado e muito perigoso. Muito bem. Remy, qual é a tua opinião sobre essa retirada da assinatura que aconteceu do Gustavo Zanotto e do próprio Renato Crantes, esse projeto que criaria 4 novos cargos na Câmara de Vereadores? Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, ele não devia ter assinado, né, o projeto. Né? Agora, reconhecer o erro é grandioso. Eu cumprimento ele, uma iniciativa muito grande e que a comunidade está aplaudindo é a retirada desse projeto, que na Câmara tem mais servidores que vereadores. Né? Pelo que eu soube, tem 19 funcionários para 10 vereadores. Então, cada vereador tem 2 funcionários. Isso é um absurdo. Eu, inclusive, já falei com o presidente da Câmara que ele estava totalmente enganado nessa postura. Que ele devia... Ele me respondeu que tinha dinheiro, então tinha que aplicar. Eu disse, não é assim. O orçamento da Câmara existe. Por isso que eu sou defensor de aumentar o número de vereadores. Né? Aumentar a representatividade. A representatividade. Se tu olhar em Montenegro, qual o bairro que é representado por vereador? Pouquíssimos. Né? Então, aumentar a representatividade com a mesma verba, não aumentar a verba da Câmara, a mesma verba, mas o aumento de número de vereadores e reduzir o número de funcionários. Não tem cabimento. Né? O vereador trabalha um dia por semana, uma noite. Eu sei que tem vereadores que trabalham todos os dias, mas tem vereador que é funcionário de banco e só vai quinta de noite lá. E para isso precisa ter um assessor? Não, então elege o maior número de vereadores e extingue esse cargo de assessor de vereadores. Essa é a minha opinião, pelo menos. Tá certo. Remy, a gente fica por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço e estamos segunda-feira novamente aqui. Um abraço a todos. Para quem ouve a gente ao vivo...